Aleluias, glória a Deus. Estou de volta, missionariana, com mais uma palavra, em nome de Jesus, em Salmos 40, versículo 1. Estou com a palavra, viu? Aqui, ó. Em nome de Jesus. Salmos 40, versículo 1 diz assim: Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando chamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremadal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados. A mentira são muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tenho esperado, e também aos teus desígnios para conosco. Ninguém é que se possa igualar contigo, perdão. Estou sem óculos aqui, né? Amém. Então, o versículo: esperei com paciência no Senhor. É o que eu tenho falado com você. Grite por Ele, chame por Ele, que Ele te ouvirá. Ele só está esperando o seu grito de socorro, o seu grito de alerta. Porque Davi, ele pecava. Ele cometeu homicídios, ele cometeu adultérios, ele cometeu outros pecados. Então, ou seja, ele é pecador. Ele era um pecador. Como eu, como você é, como todos são. Mesmo assim, tem muitos que se acham que ele é mais. Aí eu sou mais. Eu sirvo a Deus de verdade. Eu sou o tal. Eu sou o cara. Eu sou a mulher que faço a vontade de Deus. Aquela irmã, aquele irmão, não faz nada aí, já pecou. Quem aqui pode apontar alguém? Tu podes me responder? Não, né? Mas vocês estão entendendo, né? Quem pode apontar o dedo para alguém? Quem pode abrir a boca e falar de alguém? Somente o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o seu dono, Ele é o meu dono, Ele é o dono de todos e de tudo que há embaixo desse céu. Ele tem poder de mandar chuva para nós. Para quê? Para que não falte mantimento no nosso celeiro. Ao dízimo aí. Ao dízimo aí. A chuva. Ao dízimo aí. Deus manda chuva sobre a terra para a sementeira não acabar. A sementeira que Ele semeou antes de fazer o Adão e a Eva. Ele fez tudo primeiro, porque Ele sabia que nós ia precisar. Então, Ele manda chuva. Eliseu orou sim,
Mas Deus já estava no plano de mandar chuva sobre a terra. Porque senão a terra ia ser somente terra seca e nada de um broto verdinho. Então, o Senhor mostra dentro dessa mensagem de Eliseu. Eliseu orou para chover. É Deus mostrando, se nós orar, e se estiver de acordo com os planos dele, com o coração dele, com a vontade dele, ele vai ouvir a sua oração, como ouviu a oração do Eliseu. Por quê? Foi uma oração de acordo com a vontade de Deus, porque Deus já sabia que ia mandar chuva sobre a terra. E mandou, né, no tempo de Noé, mandou também, né? E Noé, somente Noé e a família. 8 pessoas entrou na arca. E o Senhor mandou que ele escolhesse cada casal de bicho e colocasse dentro da arca. Olha como que Deus, ele deixou tudo para nós antes de nos fazer e antes de nos mandar para essa terra. Ei, nós temos que agradecer ao Senhor, nós temos que abraçar esse Deus maravilhoso. Não vale a pena, não convém, não te faz bem você abraçar este mundo. Não te faz bem você fazer a vontade do podre, do Satanás. Ele é um sujo, ele é um porco. Ele quando ele ficou sem virador com Jesus, quando aquele homem estava ali no cemitério e ele avistou Jesus de longe, e em vez de ele correr de Jesus, não, ele correu até Jesus e falou com Jesus: por quê? Tipo assim, me persegues? Aí o Senhor Jesus perguntou: qual o teu nome? E o diabo sujo, imundo, respondeu: é Legião. Legiões de demônios num corpo só de um homem. Ele participava de alimentos ali naquele cemitério. Olhe como que o Satanás, ele é imundo e sujo, porco. E o Senhor Jesus disse, não deu confiança, Satanás já foi mandando: deixa esse corpo que não te pertence. Deixa ele não te pertence. Aí o Satanás, ele ficou sem saída com Jesus. Ele ficou no estreito. E ele teve que implorar Jesus que deixasse ele entrar na manadas daqueles porcos, que eram muitos porcos, porque eram muitos demônios. E o Senhor Jesus permitiu. Vai. Então, quero dizer para você, Satanás, até nos dias de hoje, de agora, ele tem que obedecer a ordem de Deus. Ele tem que obedecer. Tanto o governo, tanto deputado, tanto aqueles que estão com o nosso presidente Lula. E nós cá fora temos que catar e obedecer à voz de Deus. Porque até o próprio Satanás, o sujo, o imundo, ele pediu primeiro permissão. Por quê? Porque ele não tem capacidade e não tem ousadia nem autoridade para lançar mão em você, em mim, em ninguém, sem antes ele pedir a permissão a Deus. Se Deus permitir, ele toca. Mas se Deus não permitir, ele não toca. Então, veja bem. Preste bem atenção. Satanás, então ali no estreito, ele pediu: peço
que permita-me, nós, ou seja, né, porque eram muitos demônios, que nós entremos na manada daqueles porcos, no corpo daqueles porcos, porque no corpo do ser humano, o Senhor Jesus jamais ia permitir que ele entrasse, porque ele estava mandando sair de um corpo. Então, Satanás sabia que se pedisse, deixa eu entrar em vários ser humano, deixa eu entrar no corpo daquela mulher, daquele homem, daquele jovem, daquela criança, né? Caçar um canto para ele, uma toca para ele. Não, Jesus jamais permitiria ele entrar no corpo do ser humano, que é a imagem e semelhança dele. Então Jesus ali estava tirando e libertando aquele homem. Então logo ele pediu Jesus que deixasse ele entrar naquelas manadas de porcos. Aí Jesus não deu muito papo para ele, igual muitos aí ficam dando. Jesus não ficou conversando com ele, perguntando ele isso, perguntando ele aquilo, e não deu ideia para ele e falou, vai. Aí ele foi e entrou nos porcos. E os porcos ficou desinquietos, agitados e saiu correndo para o abismo abaixo. Porque o lugar do Satanás é embaixo, é embaixo do abismo, é embaixo dessa terra. Mas num lugar secreto, a qual só o Senhor Jesus sabe falar e dizer que muitas coisas não são reveladas aqui no livro, que o Senhor Jesus guarda com ele, mas também muitas coisas são reveladas pelo Senhor Jesus hoje para nós, porque ele conhece tudo e todas as coisas. Ele sabe o oculto e o escondido. Ele sabe onde está a mentira, ele sabe onde está a verdade. Ele sabe quem serve a ele de verdade e ele sabe quem não serve a ele de verdade. Então, Satanás, como ele é porco imundo mesmo, ele pediu certo que entrasse no corpo daqueles bichos, daqueles porcos. Por isso que os adventistas não comem carne de porco. Por isso que muitos não comem carne de porco. Mas não tem nada a ver. O Senhor Jesus purificou. Quando o Senhor Jesus falou, Pedro, mata e come, quando o véu rasgou com aqueles répteis, aqueles animais, né? E o Senhor falou, primeiro o Senhor purificou para depois, né, rasgar o véu ali e falou com Pedro, Pedro, mata e come. Aí o Pedro falou, Senhor, jamais porei na minha boca coisa imunda. E o Senhor Jesus, no mesmo instante, falou com Pedro, Pedro, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, o Senhor, primeiramente, aqueles porcos já não existiam mais. E o Senhor purificou para nós participar. Porque Jesus não ia só fazer o arroz, o feijão e o fubá para a gente comer, não. Ele ia também fazer mais coisas gostosas para nós participar. E um tira-gostinho é gostoso, não é? Um churrasquinho é gostoso, não é? Então, é Jesus que deixou para nós. Ele deixou tudo preparado para nós, para depois ele mandar aqui para a terra, começando no Adão e na Eva. Então, vamos deixar o caminho do imundo, vamos deixar o caminho do imundo, desse porco imundo, para trás, e vamos encaixar na forma do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Faça isso agora, hoje. Não perca mais tempo. Deus, Ele fala com nós.
Deus, ele fala conosco. Ele nos chama de filho. Ele nos chama com amor e com carinho. Ele não quer o mal para ninguém. Porque já existe um que é o mal, que faz mal para as pessoas. Usam as pessoas fracas na fé. Usam as pessoas que talvez nem têm fé. Usam as pessoas que talvez nem acreditam que existe Deus. Mas se ele deparar em frente de um espelho e começar ele mesmo curtir o semblante dele, ele pensar com firmeza, ele falou, mas como eu existo? Aí o Espírito Santo de Deus está ali, Deus está pertinho, né? Deus está pertinho dele ouvindo. Aí Deus vai suavemente, toca nele e faz ele sentir. Não, existe Deus sim. Existe Deus sim. Porque eu não tenho o poder de fazer um boneco, fazer uma boneca e fazer ela conversar. Eu posso fazer para enfeite, para vitrina. Mas eu não tenho o poder de dar vida. Aí o Espírito Santo de Deus começa a mexer. Ele começa a tocar. Ele começa a tocar. E a pessoa vai sentindo o Espírito Santo de Deus que vai convencendo. Porque o Espírito Santo de Deus convence, nós pregamos a palavra. Mas até então quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aí ele chega numa conclusão. Não existe Deus sim. E eu vou procurar por ele. É dele que eu preciso. É ele que pode estar comigo nos momentos difíceis. Ele que pode estar comigo no deserto. Ele que pode estar comigo no sol, na chuva. Ele que pode estar comigo na caverna. Ele que pode estar comigo na cisterna, como ele esteve com José. Ele pode todas as coisas. Então, não é procurar profetas, pastores, não é procurar profetas aqui, que está aqui dentro da Bíblia. Não. É buscar o profeta verdadeiro, santo e puro, que é Jesus Cristo. E que tem todo o poder. Não mais poder. Não existe esse mais para Jesus. Existe todo o poder. E toda a honra. E toda a glória pertence somente a Ele. Então, somente Ele nós devemos adorar. Lá em Salmo 115 fala das idolatrias. Deus não ama. Idolatria é abominável aos olhos de Deus. O nosso Deus não precisa, que está lá no céu, está aqui nos ouvindo, que está aqui no nosso meio, espírito e verdade. Nós não precisamos de carregar o nosso Deus, nós não precisamos de fazer uma arte do Senhor Jesus, do jeito da gente, do jeito de quem mexe com essas coisas, né? E colocar na vitrina. É uma idolatria. Porque Jesus não é de vitrina. Jesus não é dessas coisas banais. Ele é o Deus, ele é o dono. Ele que determina. Ele que faz. Aleluias. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, que abriu o caminho no Mar Vermelho para o povo passar. E lá do outro lado, Miriam, uma senhora idosa, tocou tamborinho e dançou na presença de Deus, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Com muita alegria dizendo que só o Senhor é Deus. Então não existe outro Deus. Existe deuses inventados pelo homem. Existem outros deuses de gesso, de bronze, de ferro, uma imagem qualquer, quadro na parede de imagens. Ninguém sabe como é o semblante do seu Jesus.
Porque o semblante do Senhor Jesus brilha como o sol. Nós, hoje, agora, se for para olhar, para ele aparecer para nós, e nós olhar o semblante dele, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fechar nossos olhos, porque brilha. Por exemplo, nós não conseguimos olhar para o sol. Uma certa vez eu no monte orando, eu sem maldade nenhuma, eu fiquei uns bons momentos ali assim, ó, orando, olhando para o alto e olhando para o sol. Em tempo de queimar a minha visão. Por isso que hoje eu estou com problema de visão. Mas eu não sabia, gente. Eu não sabia que isso ia acontecer. Mas Deus sabe qual foi a minha intenção ali. Uma maneira de eu me expressar para Ele o quanto eu o amo. O quanto eu desejo Ele na minha vida, na minha alma, nos meus caminhos dentro da minha casa. Então, veja bem, o nosso Deus não é Deus de vitrina, que tem que pegar uma vassourinha e tirar poeirinha, ou tirar ele ali com a mão, pegar ele com a mão e começar a limpar ele, aquela imagem, né? Não existe só a imagem que eles consideram de Jesus, mas tem outros, né? Também, e tirar a poeirinha e colocar ele lá. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece com essas coisas? Se torna morada, sinagoga de Satanás, do imundo. Então, o espírito dele esconde ali. Tá entendendo? Tá entendendo essa mensagem de palestra? Em nome de Jesus? Então vamos procurar estar na presença de Deus. Não importa como você está. Porque quem conserta o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, é o Senhor Jesus. Não vamos ficar apontando. Porque nem o Senhor Jesus, que tem todo o direito de apontar por nós, ser dele e por ele ser o nosso dono, ele não está apontando. Por que eu vou apontar? Por que você vai me apontar? Eu prefiro que o Senhor me aponta. E não aceito o pecador me apontar. Porque ele é pecador como eu. Todos são pecadores. Todos estão sujeitos ao pecado. Todos estão sujeitos à recaída. Mas quando Deus dá oportunidade também para aqueles que teve recaída, e Deus está dando oportunidade, Deus está falando, e não quer frisar o pensamento de Deus, não quer ouvir a voz de Deus, continua ouvindo a voz esquerda, continua ouvindo a voz do podre, e continua fazendo a vontade do podre. Mas ele está entendendo que Deus está falando com ele, porque ele está ciente, não inconsciente, ele está consciente do que ele está fazendo. Aí depois que ele dá lugar, que o inimigo, o diabo, entra nele, aí ele pode ficar inconsciente. Mas o Senhor Jesus, na autoridade do nome dele, que ele deixou para nós usar o nome dele, é na autoridade do nome de Jesus que nós expulsamos os demônios, mas tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter fé, colocar a fé mesmo em ação. Porque ali pode ser um demônio agitador, um demônio barulhento, um demônio gritador, um demônio
porque quer fazer ruaça. A ponto de, da pessoa que está ali demoniada, nós ter que segurar aquela pessoa para não cair, não se machucar. É aí que entra amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Primeiro, amar a Deus. E depois, nós para o próximo. Se eu me amo, vou amar o próximo. Então é por isso que quando o diabo, ele manifesta em alguém, em um culto, ou na rua, ou dentro do templo, a pessoa não está ciente mais, está inconsciente. Aí temos que ter cuidado, segurar, que seja homem, que seja mulher, que seja jovem, criança, a partir de pecador acima, né? Temos que segurar para não machucar. Porque a luta ali, naquele momento, não é contra a carne e o sangue, mas é contra a potestade das trevas, que é o imundo, que é o Satanás. E muitos estão brincando. As lideranças estão brincando. As igrejas tá virando discoteca. Lampinhas vermelhas, de todas as cores. Apaga a luz para fazer apresentação. Estão em trevas. Igrejas assim ainda não está na luz completa. Porque isso aí faz parte também da idolatria. Faz parte também de vitrinas. Faz parte também de boate. Porque é de boates que usa essas cores. É em boate que existem os pecados íntimos. É nesses lugares que o diabo trabalha. É nessas pessoas que o diabo trabalha. E a vontade do diabo, perdão, da palavra que eu vou falar, a verdade, a realidade, o diabo está dentro das maiorias das igrejas. Estão fazendo a vontade dele e não estão fazendo a vontade do Senhor Jesus. Temos que pregar primeiro Jesus, para depois pregar, falar do imundo. É duas mensagens que tem que ser pregada. Não tem mais e nem menos. Duas somente. Primeiramente, a do Senhor Jesus. Colocar ele em primeiro lugar. Segundo, a mensagem do imundo, da esquerda, Satanás. Amém? Espero que você tenha entendido e que o Espírito Santo de Deus possa completar no teu coração o que faltou e o que está faltando. Que Deus em Cristo abençoe a todos e que todos tenham já, né, uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém?